Olá pessoal, eu sou a Tata Nascimento Eu sou o Rafa Dias, e nós somos do canal Dias na Europa. Pessoal, hoje nós vamos falar com vocês sobre algumas coisas bem importantes e que foram os nossos primeiros passos quando chegamos em Portugal. Iremos falar sobre transporte, chip de celular de Portugal, NIF, INIS e também abertura de atividades. Antes de mais nada, roda Roda a a vinheta. vinheta! Então, pessoal, antes de mais nada, nós queremos que vocês saibam que tudo que iremos passar neste vídeo foram coisas que aconteceram conosco, com o Rafa e com a Tata. Então, pode ser que aconteça diferente com vocês, pode ser que na mesma cidade ou em cidades diferentes, a mesma situação seja tratada de outra forma. Por isso, nós queremos que vocês entendam que é apenas uma vivência repassada. Se ajudar, bem, mas se não ajudar, lembrem-se que cada caso é um caso. Bem, então, pessoal, vamos começar a falar sobre parte do transporte, né? Nós viemos de São Paulo, pegamos o avião até o Porto, descemos no Porto. Aí, no caso, nós precisamos pegar o metrô, que eles chamam de metro aqui, e depois o ônibus de Porto para vir aqui para Bragança, né? Passamos por duas situações. No caso, tivemos que comprar o bilhete, né? Foram duas vezes. Na primeira, eu estava com as malas, então a Tata comprou. E na segunda vez, eu estava conversando com um senhor português, né? Que foi a minha primeira experiência conversando com uma pessoa exclusiva aqui do país. E a Tata acabou comprando também. Então, ela vai explicar um pouquinho para vocês sobre como é comprar o bilhete do metrô. Bom, pessoal, foi isso mesmo. O Rafa primeiro estava lá com todas as malas e eu tive que dar um jeito na maquininha. E eu pesquisei no Google, graças a Deus tinha Wi-Fi no aeroporto, né? Então foi fácil pesquisar como que eu comprava o bilhete, mas na máquina também tem as informações. Primeiramente, você precisa, né, saber que você precisa adquirir esses cartõezinhos aqui, que chamam título andante, né? E lá tá marcado como você vai se deslocar para uma zona, de uma zona para outra. Nós estávamos na zona 4, nós precisávamos ir para a estação 24 de agosto, só que tinha que fazer uma baldeação na estação Trindade. Então, pelo que eu tinha lido, eu entendi que eu precisava comprar um Z4. O que é Z4? Porque eu podia fazer uma baldeação e continuar a viagem. Só que quando nós compramos o título, nós já passamos no validador. E subimos a escada e ficamos lá na plataforma aguardando o trem, que demorou mais de 40 minutos. Nós pegamos o primeiro trem que saiu da estação do aeroporto. E quando nós descemos na estação de Trindade para poder fazer a baldeação, quando passamos de novo no validador, aparecia crédito esgotado. Na correria, nós não perguntamos para o senhor que estava com a gente, o senhor Pedro, por um acaso, muito legal. Não perguntamos para ele nada. E aí fomos correndo lá na maquininha. Fomos não, né? Eu fui correndo na maquininha e ao invés de recarregar aqui só mais uma integração, eu fui lá e comprei outros cartões, porque eu achei que tinha de papel, eu achei que era descartável. Né? Eu comprei de novo lá para duas integrações, sendo que precisava comprar uma só. O valor de cada integração é €1,20. Então não foi tão caro, mas foi dinheiro, né? Se você converter para o real, foi caro. Aí depois, para entender o que tinha acontecido, eu escrevi pro suporte do metrô, tudo mais, e eles me explicaram o que eu tinha feito, que o prazo máximo para passar de uma integração para outra é 1h15, então no máximo você deve passar o seu título na maquininha com 10 minutos antes do trem chegar. Então teve toda a explicação. E também explicaram que eu precisava só ter colocado 1,20, não ter recarregado duas vezes de novo, mas tudo bem. Fica como experiência para a próxima e também pode servir aqui para vocês. E aproveitando que nós estamos falando de transporte, quando nós chegamos lá na rodoviária, né? Próximo da rodoviária, né? A estação fica bem pertinho, dá para ir a pé. Nós chegamos na rodoviária e adquirimos o bilhete do ônibus de viagem. Dá para fazer pelo aplicativo também, né? Ou online. Porém, como nós não conhecíamos muito ainda, nós preferimos comprar pessoalmente.
E aí nós perdemos o primeiro ônibus. Porque tinha uma pessoa na nossa frente que estava com problema justamente no aplicativo. Então ele queria resolver, e o ônibus parado na plataforma. E aí não poderia esperar, né? O motorista sabia que nós queríamos vir para Bragança, tudo mais, mas ele falou: Ó, vocês precisam comprar agora. Não deu tempo, nós tínhamos que ficar 2 horas na estação, mas foi bom que aí deu para conhecer os mercados próximos. E foi isso, né? Nós adquirimos as passagens, cada passagem acho que foi R$14,50, né? Acho que foi isso. E nós viemos nós compramos na Rede Expresso, que é a comum aqui. Tem outras também, que tem promoções e tudo mais, mas para vir para cá, lá em Porto, só tinha essa. Nós fizemos a compra, viemos para Bragança, foi umas 3, 4 horas? 3h30. 3h30 de Porto até aqui, que veio direto, né? Não teve nenhuma parada. Aliás, teve várias paradas, mas não teve troca de veículo. E continuando falando sobre transporte, gente, aqui em Bragança tem uma coisa bem legal, que até o final deste mês de dezembro, né, de 2021, não há cobrança de transporte, de ônibus, que aqui só tem ônibus, não tem metro. E só que a partir de janeiro será necessário o pagamento. E para isso é necessário que cada munícipe faça a solicitação de um cartão, que ele serve para outras coisas também, como registrar entrada em evento. Tipo, aqui tem muito museu, né? Muita parte cultural, então ele já serve para isso também. Eu fiz o meu cadastro como estudante e já recebi o cartãozinho aqui em casa. Aqui meu cartãozinho. Eu vou só cobrir o número do NIF, né? Que ele vem com a descrição. Não dá para ver muito bem porque tá meio desfocado, mas ele vem como cartão de munícipe, tá? Então aí eu não entendi muito bem por que ele são todos iguais. Eu achei que eu ia receber um diferente de estudante, mas foi um normal. O Rafa também já fez o cadastro dele, mas ainda não chegou. Pra gente poder comparar pra ver se vai ser totalmente igual. Mas acredito que vai ser assim. Então é isso, gente. Parte de transporte você precisa verificar qual que é o tipo de transporte na cidade onde você vai. No nosso caso aqui são ônibus, né? Dá pra fazer tudo a pé aqui em Bragança. Na maior parte, né? Tem coisas que você demora 1 hora andando, mas é uma caminhada. Dá pra fazer tudo a pé. Porém, o ônibus é gratuito, então a gente usa bastante. E quando começar a cobrar, a gente já tá com um cartãozinho. Nós não sabemos ainda qual será a tarifa, mas penso que não será muito caro. Isso aí, pessoal. Nosso segundo assunto, vamos falar sobre chip para celular, que eles chamam de telemóvel. No caso, quando nós chegamos aqui foi num domingo, então a gente estava com pressa de pegar o número, né? Porque, entre aspas, a gente estava sem comunicação, né? O Wi-Fi, no caso, não nos ajudou nesse caso. Então, nós chegamos e procuramos a primeira operadora que nós encontramos com mais facilidade, né? Pegamos um plano para estudante para Tata e eu peguei um plano como se fosse um pré-pago aqui mesmo do Brasil, né? E aqui, nessa operadora específica, ela é um pouco diferente porque ela cobra semanalmente. É uma coisa que no Brasil a gente não está meio acostumado, né? Geralmente é o plano pós ou então o pré-pago que dura um mês, né? Então a gente acaba mudando essa questão. Bom, pessoal, o nosso próximo passo quando chegamos aqui foi descobrir como tirar o NIF. Por quê? A faculdade estava solicitando que eu incluísse essa informação no portal, pois o NIF é equivalente ao nosso CPF. Então, como que eu estava pagando as propinas, que são as mensalidades, tá? Para quem não sabe, pagando as propinas e tudo mais, sem ter nenhum vínculo fiscal, né? Se eu não pagasse, e aí? Então, uma das primeiras coisas que eles queriam que eu fizesse era incluir o NIF no site. Só que aí eu falei na secretaria, quando eu fui me apresentar, que eu tinha chegado e tudo mais, eu perguntei como é que eu faço. Aí ela falou assim: nós não podemos ajudar, não temos informação sobre isso, vai nas finanças. Aí nós fomos nas finanças e a pessoa que nos atendeu falou: vocês precisam de um representante fiscal que tenha o bilhete de residência. Aí nós pensamos: e agora? Nós temos o meu primo que mora em Lisboa, só que nós estamos a 7 horas de Lisboa. Então imagina ir para lá só para fazer isso e depois voltar. Mas nós estávamos vendo que seria o único jeito, né? Porque como que alguém seria o representante fiscal? Porém, contudo, todavia, conversando com o pessoal aqui do alojamento, tudo mais, conversando como é que cada um fez, não sei o quê, nós vimos que as pessoas se ajudavam aqui, né? Os estudantes mesmo se ajudavam. E a pessoa que nos recepcionou aqui, né,
no espaço, mostrou tudo como que funcionava, ela era muito bacana. Então ele pegou e nos deu várias informações de como as pessoas que ele conhecia tinham feito. Ele falou que nunca tinha sido representante de ninguém, não sabia nem como é que funcionava. E a gente, tudo bem, né? Pegamos as informações, fomos nas finanças, voltamos e na rua, gente, a gente deu de cara com esse moço, que já tinha sido um anjo várias vezes, nos dando várias informações, e nós falamos para ele, de fato, precisa do representante fiscal. Você poderia ser o nosso? Ele falou, sim, vamos lá. E foi com a gente, na mesma hora, né? Porque basicamente, pessoal, quando nós explicamos para ele, ele não tinha o conhecimento de que era só ele ir lá com a residência dele, né, com o cartão de residência, e ele podia ser o nosso representante. Então, pessoal, vamos aos fatos, né? O que foi necessário quando chegamos lá nas finanças? Foi necessário o nosso representante fiscal com o cartão de residência dele, o nosso comprovante de endereço do Brasil. No caso, nós apresentamos o nosso PB4, que é como se fosse o seguro-saúde que tem em parceria aí entre Brasil e Portugal. Depois, em outro vídeo, a gente pode falar sobre isso e podemos deixar aqui também na descrição o link, né, de como solicitar. Porque nesse documento ele tem os nossos dados, tanto de endereço quanto dados pessoais. Então, isso serviu como nosso comprovante de residência. Mesmo tendo o contrato do alojamento, eles pediram o PB4. Então, nós entregamos o PB4 e o passaporte. Foram as únicas coisas que nos pediram para fazer o número do NIF e o representante. Então, nós assinamos, ele assinou, o papel saiu na hora já com o número. Nós não pagamos nada. Uma dica também, pessoal, sempre confiram os documentos que vocês entregaram e na hora que te devolverem. Porque nós reparamos que aqui não parece que seja por maldade, mas as pessoas acabam ficando com um papelzinho ou outro. Então, sempre confiram se os documentos que vocês entregaram foram devolvidos, tá bom? Então, pessoal, isso aconteceu com a gente. Como entregamos vários papéis, nós não nos atentamos e o PB4 acabou ficando com eles lá, né? Então, nós demos sorte que nós tínhamos ele no computador uma cópia, aí nós fomos lá e imprimimos novamente. Se não tivesse acontecido isso, nós teríamos aí mais uma dor de cabeça para poder solicitar de novo, né? É verdade. O Rafa tinha também lembrado anteriormente que dá para solicitar no próprio site, né? Então fica super tranquilo. O mesmo documento ele fica lá salvo e ele tem validade de 1 ano, então dá para imprimir de novo. Mas fiquem atentos, porque poderia ser um documento que, sei lá, só pode ser solicitado no Brasil. E aí? E aí você pode até voltar no local e solicitar, mas vai que não encontram. Então sempre confiram, né? Aconteceu com a gente, também mais um alerta aí. Pessoal, o próximo ponto é relacionado a trabalho. Nós vamos falar até onde nós sabemos, né? Porque nós não temos todas as informações sobre esse assunto. As informações que nós vamos trazer para vocês é sobre abertura de atividade e o NIS. O que seria abertura de atividade? Pelo que nós entendemos, é equivalente ao nosso microempreendedor individual, ou a pessoa trabalhar de forma autônoma. E ela vai com isso apresentar recibos. Aqui eles chamam de recibos verdes. Quando alguém falar para vocês sobre recibos verdes, quer dizer que a pessoa fez abertura de atividade. Essa abertura de atividade, ela é feita nas finanças. Então você vai nas finanças, solicita a abertura de atividade e depois desse processo você vai solicitar online o número do seu NIS. Só que tem um porém. Eu tentei fazer esse processo, eu não consegui, pois o meu representante fiscal, ele é só estudante, ele não contribui com a segurança social, que é onde você solicita o NIS. Neste caso, ou eu trocava o meu representante fiscal, ou eu aguardo a chegada do meu cartão de residência para fazer o processo por mim mesma. Aí trocando o meu representante, aliás, retirando, né, meu representante fiscal. Aí com relação ao NIS, o Rafa já tem. Então ele vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês. Porque aí o NIS, só o NIS, sem necessidade de fazer abertura de atividade. Ah, só mais uma coisa. Com relação à abertura de atividade, tem muitas pessoas que acabam só fazendo abertura de atividade para poder conseguir o número do NIS e depois elas vão e cancelam ou fecham, né, a atividade. Não sei se é uma boa ideia, já ouvi relatos dizendo bem sobre isso, mas já ouvi muitos relatos também falando mal sobre isso, porque diz que é difícil para fechar depois da atividade. Como nós não temos esse conhecimento, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas é muito importante ter ciência dessas coisas. Muitas pessoas abrem realmente atividade para trabalhar como autônomo, outras só abrem para poder gerar o número do NIS e conseguir emprego. Bem, pessoal, como a Tata comentou,
para a gente ter o NIS, temos duas possibilidades. Você faz a abertura de atividade ou então você consegue um contrato de trabalho. No meu caso, quando nós chegamos aqui, eu enviei alguns currículos e acabei sendo contratado por uma empresa, né? E ele me levou lá na Segurança Social, onde nós preenchemos alguns papéis, né? No caso, ele também não tinha muita ciência, porque poderia ter sido tudo feito online. Então, a Segurança Social faz tudo online, mas como o meu empregador não tinha esse conhecimento ainda, nós fomos lá, preenchemos na íntegra os papéis, né? Levamos algumas cópias também. No meu caso, eu levei só a cópia do contrato de morada, o meu passaporte e os formulários que eles solicitaram. E o seu NIF também, né? O meu NIF também. E aí, no caso, nós fizemos isso. Foi informado que teríamos que aguardar 48 horas para a gente poder ter esse número de NIS registrado, para assim eu poder começar a trabalhar. Bem, infelizmente eu acabei ficando lá há pouco tempo porque esse contratante no caso fez uma proposta, mas quando eu cheguei lá era outra proposta diferente, né? Então acabei não continuando, mas o lado bom é que eu consegui um número do NIS que facilita muito aí a nossa vida, questão de trabalho realmente. É verdade, pessoal, é muito importante. Tem gente que já chega em Portugal com tudo, toda a documentação já ok, só que acaba pagando para isso, né? Então dá para fazer tudo sozinho. Eu acho que a ideia desse vídeo é mostrar para vocês isso. É possível fazer tudo sozinho. É trabalhoso? É trabalhoso, é bastante, né? Tem muita informação diferente. Nós assistimos diversos vídeos, nós lemos várias coisas nos próprios sites. É muito importante ler os sites dos próprios lugares, né? O NIS, por exemplo, é como eu comentei também, é feito na segurança social. Então, dependendo de como você vai fazer, você tem que ir primeiro nas finanças para fazer atividade, depois ir para a segurança social. Então, você tem que fazer vários vai e vens, né? Várias tentativas e erros. Mas você consegue fazer tudo sozinho. Tem gente que faz, você pagando, tem gente que faz de forma gratuita e por amizade, igual o nosso representante fiscal. Foi realmente um anjo, né? Porque aqui, pelo menos, nós não sabemos de ninguém que pagou. Mas nos grupos que nós participamos no WhatsApp, no Facebook, relatos online, muita gente cobra, né? Então é uma coisa que não precisa ser cobrada, né, gente? Tem gente que fica preocupado com relação de ser representante fiscal do outro, mas aí acaba fazendo um contrato com a pessoa para depois de 6 meses, de fato, retirar o nome dela do seu representante fiscal, porque tem um prazo, viu, gente, para você retirar o seu representante fiscal. Então tem muitos pormenores que é importante vocês se informarem e é bem interessante se informar nos locais corretos, onde de fato os serviços são realizados. Às vezes é engraçado porque você fala com uma pessoa um dia e com outra no outro e a informação é diferente. Então volta uma terceira vez e pergunta de novo, até você ter certeza e firmeza na informação que você recebeu. Mas esses foram os nossos primeiros passos, parte 1, porque tem a parte 2 ainda, que nós vamos postar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo também. E aí nos próximos vídeos nós vamos falar, aliás, no próximo vídeo nós vamos falar sobre questão de número de utente, certificado europeu de vacina, entre outras coisas que temos certeza que serão bem importantes para vocês assim que chegarem ou começarem a se preparar para vir para Portugal. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, que as informações que passamos hoje ajudem vocês aí de alguma forma quando vocês vierem aqui para o país. E como sempre dizemos, gratidão!